Tá. Você agora está com. O que acontece é o seguinte, André, a gente quando você fala que vai ficar gravado, sempre tem duas situações, ou seja, alguns preferem, então depois eu assisto. E de É, fato, nesse projeto, nós estamos mais ou menos com 1.900 pessoas que já assistiram, e o testemunho é que ai, que estão legal. maratonando. E eu Aham, percebo pela análise do YouTube que realmente estão maratonando mesmo, porque não é que as pessoas só cliquem, dão uma olhada e saiam, não, são horas e horas e horas na análise que assistindo. aparece como as pessoas assistindo Que inteiro. legal. E os testemunhos dizem isso, né? Então, isso é uma coisa um pouco positiva, porque as pessoas podem assistir quando desejarem. E negativas, É, porque aí as pessoas às vezes não aparecem presencialmente, né? Em tempo real, é, não presencialmente, mas em tempo real. Mas não faz importa, o sentido. importante é que a gente comece, vamos ver o que acontece, qualquer coisa fica gravado e você viu que a gente divulga bastante. Eu Então, vi. André, Obrigada. a Maria Lúcia, né, é a coordenadora da Torre de Babel. Eu aqui, Suzana, apareço como Torre de Babel porque esta é a sala oficial, paga Ok. do Zoom, né, que a gente usa na Torre Ah, de Babel. É, sempre quando a gente começa essas entrevistas, eu gosto de falar o que eu aprendi na entrevista anterior, né? E uhum, eu sempre anoto também, então por isso que eu estou olhando aqui do lado. Mas na entrevista anterior, foi sobre o mercado de português como língua estrangeira na Argentina. Foi com a Isauri, foi bastante legal. E o que eu aprendi é que na Argentina também existem muitos chineses. Assim, não sei, na minha cabeça eu não tinha registrado. Bom, os chineses hoje em dia, claro, estão por todo lado, né? Mas eu não tinha entendido, ou eu não tinha essa realidade que existem escolas lá na Argentina, que tem, como tem muitos chineses, mas que também ministram aulas de português. Então, esse foi uhum. um grande aprendizado, assim. É, as escolas argentinas, mesmo as escolas públicas, têm o português, além do inglês, né? Que Como legal. matéria sendo ensinada, né? E então fiquei aprendendo que Legal. existem muitas crianças chinesas hoje estudando nas escolas da Argentina, escolas particulares e públicas, e estudam também português. Então a gente podia pegar o gancho daí, Fascinante. André. Eu queria que você se apresentasse. Eu já te conheço, claro. A Maria Uhum. Lúcia, não sei se te conhecia, acho Não. que não, mas É. eu já tive o prazer de ter você em outro momento falando sobre português língua de herança, né? Uhum. Junto com a Maria Clara, da Suécia, e Ana Lico, dos Estados Unidos, que na época ela estava na China, inclusive, por falar em É China, né? verdade, verdade. Ana Lúcia Lico, que faz um trabalho belíssimo com uma organização chamada Abrace, né? Em Uhum. Washington, de língua de português como língua de herança e que faz parte também lá do grupo Mulheres do Brasil, que é isso que, antes de começarmos a gravar, Maria Lúcia estava falando sobre o nosso projeto de ensino de português a Uhum. refugiados e imigrantes aqui no Brasil, né? Mas esse papo vai surgir durante o É, processo e eu Uhum. queria que você então se apresentasse de fato, você mesma se apresentando, Andréa, por favor. obrigada. Então, eu sou Andrea Hughes, eu moro na Austrália tem 15 anos e quando eu me mudei para a Austrália, eu tinha uma filha bem pequena, tenho uma filha, né, que hoje já é uma adulta, mas na época que estava, quando ela começou a ir para a escola, começou aquela perda do português, então foi a necessidade que eu senti. Mas no momento que eu cheguei na Austrália, como professora de letras português e inglês formada no Brasil, eu já me registrei como professora. O processo foi tranquilo, porque todos os meus certificados foram válidos e etc. Então, eu comecei a dar algumas aulas para adultos de português. Assim, uma aula aqui, uma aula ali, para ajudar no controle do orçamento da família. E isso começou a crescer de uma maneira que eu tinha, por exemplo, não tinha mais tantos horários
para colocar esses alunos particulares. Então, eu pensei comigo, eu vou começar a juntar as pessoas em grupos conforme os seus níveis. E foi assim que começou a minha trajetória de ensinar português como língua estrangeira, que foi como que eu comecei primeiro. E depois, com a ascensão da minha filha indo para a escola e aprendendo o inglês, né, e estava deixando o português de lado, que foi então que eu abri a instituição da Escola Brasileira, que atende as crianças até terminar o high school. Mas o português de adultos nunca parou. Então, o que eu fiz foi agrupar as pessoas e eu ofereço as duas formas também: aulas presenciais aos sábados de manhã. A gente usa uma universidade aqui em Adelaide e a gente tem duas turmas, uma turma de iniciantes e uma turma de avançados. E durante a semana também eu tenho as turmas online, que eu também uso o Zoom, e tenho as turmas alternativas. E eu sempre falo para os alunos, uma vez que você matriculou, você pode assistir todas as aulas. Eu tenho um aluno que assiste as 4 aulas, participa das 4 turmas que a gente oferece durante a semana. E tem uma turma fiel e tem aquela turma que balança, né? Vai e vem, que vocês devem saber da história. Na verdade, o português é uma língua difícil, uma língua complexa de se ensinar. Eu sou professora de inglês também, numa escola pública, que é o meu trabalho mesmo em tempo integral. E o português começou como um hobby, né, e acabou tomando um tamanho bem grande aí nas minhas horas durante a semana. Mas é uma coisa que, mesmo exausta, às vezes cansada, né, de sair de uma escola Uhum. de secundária, e ter aqueles adultos querendo aprender português, dá aquela injetada de adrenalina na gente, sem dúvida nenhuma. Sim. Por isso que eu continuo até hoje, já tem 15 Hum. anos que eu faço isso. Você sabe que eu nunca entendi exatamente, por falha minha de te perguntar e de pesquisar, a escola em si é uma escola mesmo? Ou seja, não é só o curso de português, é uma escola reconhecida? É uma escola, é que aqui na Austrália existem as Community Language Schools. Essas Community Language Schools, elas não funcionam no horário funcional, integral de escola normal, escola regular. Elas funcionam fora do horário regular. Então, a gente pode escolher as horas. Poderia ser à tarde, no fim da tarde, à noite ou final de semana. A escola brasileira é no final de semana. E eu tenho algumas turmas durante a semana que são online, mas a escola mesmo é uma escola à parte das escolas regulares, não é uma escola no horário regular. Chama então Mas Language Community Community, Language Schools Community é um Language Schools. projeto da Austrália e o governo australiano, tanto federal como estadual, nos dá esse suporte financeiro, com espaço, principalmente, nos ajuda por per capita também. E nos dá esses fundos para nos ajudar a manter os alunos, manter os programas e etc., aquilo que Desculpa. você já sabe que a gente precisa como uma instituição de ensino. E a gente tem um grupo de crianças que começa a partir de 3 anos, É isso que eu ia perguntar. 3 e 4 anos, 5 e Uhum. 6 anos. Aí, quando eles estão alfabetizados com 7 anos, eles já passam para uma turma que a gente chama de primário. E todo o programa é voltado para o pré-letramento, letramento e cultura brasileira ligado com a língua. Mas a gente também desenvolveu um projeto, um programa dentro da escola, que é a criança aprende o letramento na escola regular e a gente muda o mesmo, por exemplo, está aprendendo as letras, os primeiros fonemas, porque a alfabetização aqui na Austrália é diferente. A gente fez o mesmo programa com as mesmas letras com o fonema do português. Então, a gente alinhou esse letramento e a criança aprende a ler e a escrever nas duas línguas simultaneamente. Tecnicamente, né? A gente sabe que a realidade é um pouco diferente, depende muito das famílias, da quantidade de horas que as crianças passam falando e assimilando, ouvindo, entendendo o português, e comparado com as horas que passa na escola australiana, né? Então, eu tenho um montão de perguntas.
mas eu vou começar com a primeira. Lógico, esse trabalho todo é supervisionado pelo governo, digamos assim. Eles vão visitar a escola, ver se a Não. escola tem instalações adequadas. Eles visitam de vez em quando, André? Sim. Visitam, fazem auditoria, fazem treinamento. Eu trabalho muito próxima com eles, porque nós somos 86 escolas comunitárias linguísticas aqui em Adelaide, só na Austrália do Sul, e nós somos as únicas que oferecemos português, né? Existia uma europeia que fechou e a brasileira ficou como a única oferecendo português. Tem umas duas ou três oferecendo espanhol e tem várias de outras línguas, europeias principalmente, porque aqui tem muito europeu, e tem as línguas asiáticas, como a gente já sabe, uma das escolas maiores que tem aqui em Adelaide é a vietnamita, seguida pela alemã, depois italiana e japonesa. São as maiores. A nossa escola brasileira ainda é pequena, pelo fato de que os brasileiros ainda estão apenas sendo a primeira geração na Austrália, né? Então a gente está meio que desbravando o mundo da Austrália pelos brasileiros. Nós somos ainda uma geração, um grupo de imigrantes muito novos. Então, até para os australianos, nós somos meio que novos ainda no país, né? A nossa imigração começou mais ou menos na década de 80, de 90, comparado com as outros grupos migratórios que vieram depois da Segunda Guerra Mundial e etc. Depois da Guerra do Vietnã também, que aqui tem muito vietnamita, muitos indianos, muitos chineses, japoneses e etc. E não tem muitos sul-americanos. Eu não. Eu digo assim, hoje em dia, 2025 tem, mas quando eu me mudei para cá em 2010, nós éramos em três, quatro famílias brasileiras que morávamos em Adelaide. E hoje a gente não consegue mais conhecer todo mundo. De repente você tá na rua, você só ouve as pessoas falando português. Ah, você é brasileiro. E a gente acaba se conhecendo porque a escola tomou uma proporção maior. Mas sim, Suzana, a gente tem auditoria todo ano, a gente tem reuniões, trabalhos, a gente trabalha bem é, dentro digamos assim, como que fala guidelines? Eu até esqueci dos As guias de diretrizes educação, das diretrizes do diretrizes. Departamento de Educação, e a gente tem aqueles aspectos mais específicos por ser uma community language school, né? Então, tipo, não é uma educação obrigatória, é uma coisa que os pais escolhem para os seus filhos. Então, a partir do momento que eles fazem essa opção, eles vão fazer uma matrícula e tudo isso é coordenado pela Community Language Schools, que é uma organização aqui em South Australia. Mas a gente também recebe um fundo do governo federal. Começamos agora, desde o ano passado, foi a primeira vez que o governo federal assumiu também essa responsabilidade de apoiar as nossas escolas, né? Que a gente faz um trabalho muito crítico, né? E estamos começando a ser mais reconhecidos, digamos assim, nesse âmbito linguístico e educacional. Agora, assim, eu acho que eu não, talvez eu não tenha entendido direito. As pessoas interessadas pagam uma matrícula ou é tudo custeado pelo governo? A gente cobra uma mensalidade, porque aqui na Austrália a gente tem bimestres que são diferentes. Então, nós trabalhamos 10 semanas, duas de folga, 10 semanas, duas de férias. E aí, no final do ano, são 6 semanas. Cada um desse bimestre a gente chama de term, né? Cada termo a criança que se matricula na escola brasileira ou em outras línguas também paga entre 100 a US$ 200 para aquele período de tempo de 10 semanas. Isso inclui os trabalhos que a gente faz, piqueniques, trabalhos que a gente faz fora de sala de aula, aula de campo, materiais que são usados na sala de aula e cobre as despesas, digamos assim, que a gente paga os professores, a gente compra material e etc., como eu já tinha falado para vocês. Quando você Então, fala sim, paga uma a matrícula. gente, de quantas Eu tenho um pessoas time. e qual é Eu o tenho tamanho do time? o time. Nós somos em cinco. Nós somos em cinco professoras, quatro mulheres e um homem. E na turma de adultos eu tenho mais um outro professor que me ajuda também, meio que na base de substituto, porque ele é um papai novo, o bebezinho acabou de nascer, então ele me ajuda nos tempos de folga dele. Então eu que assumi os adultos são praticamente.
minha responsabilidade. Agora, as crianças, eu só fico na parte de diretoria mesmo. Aí eu tenho uma coordenadora pedagógica, que eu acredito que deve fazer o trabalho. Desculpa, esqueci seu nome. Maria Lúcia, é isso? Maria Ana Lúcia. Lúcia. Isso, Maria 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 Lúcia. 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 É. Maria Lúcia, desculpa. É. Faz o trabalho da Maria Lúcia, que é a coordenação pedagógica, trabalhar mais próximo dos professores, e eu Uhum, fico naquele âmbito geral, comunicação, contratação uhum. e organização de eventos, calendários e etc. Comunicação com os pais também é minha parte. Então, só um minutinho, Maria Lúcia. Maria Lúcia, eu vou pedir para você ficar até as 9h30. Deixa a Cíntia tocar a outra reunião, tá? Por Hum, favor. tá. Eu É, preciso me inscrever, então. É. tá. Então, André, o que eu queria te perguntar era o seguinte, porque as pessoas vão assistir e a Austrália está no radar de todo mundo. Então, Legal. como você selecionou. E eu sei que existem muitos professores de português, língua estrangeira, língua de herança, segunda língua, enfim, que circulam pelo mundo, né? Uma professora nossa mesma da Torre de Babel, no momento, está dando aula de português em uma universidade na China. Então, virou, mexeu, a gente Legal. percebe esse movimento. As pessoas Uhum. que vocês selecionam para trabalhar na escola são todas, obviamente, da área. Já moram na Austrália, já estão. Não. Essa parte é uma parte bem interessante e eu até digo para você, é muito complicado encontrar profissional. Não que é difícil ter professores, existem vários professores por aqui, mas não que queiram assumir a responsabilidade do sábado, né? Porque a nossa escola o tempo mais importante para a gente é o sábado de manhã. Então, o que que a gente faz? Eu tenho uma base de dados muito complexa e todas as vezes que alguém se apresenta, por exemplo, eu estou sempre jogando nas mídias sociais, eu sempre falando com as pessoas, eu conheço bastante gente e falo, gente, preciso de professor, preciso de professor, e eu vou aumentando aquele ciclo. E sempre que alguém cansa, né, fala, ó, preciso de um tempo, não estou conseguindo. Geralmente, os meus professores são imigrantes novos, que acabaram de chegar na Austrália. Eu tenho a coordenadora pedagógica e eu, que somos as que estamos aqui há mais tempo, e algumas professoras que vieram para estudar mestrado ou alguma coisa assim mais, né, para ficar por mais tempo. Essas são as pessoas que eu meio que piso num lado e falo, não, então é confiável, a gente pode pensar em contratar. Daí a gente faz um treinamento, explica sobre a escola direitinho, passa umas 2 semanas indo e assistindo as aulas, e daí a gente começa a dividir as turmas a cada começo de ano, né, digamos assim. Mas é um território bem complexo encontrar professores que estejam disponíveis e dispostos, né, a assumir os sábados de manhã, trabalhar com a É, gente. Nunca vai ficar rico, né, professor? Nunca vai ficar rico. Então, acho que é Uhum, uma coisa que é bem engraçado, né? Que as pessoas vêm para a Austrália e falam, vou para a Austrália para ficar rico. A gente nunca vem para cá para ficar rico. A uhum. Austrália é uma mãe para a gente. A Austrália é um país maravilhoso. Não tenho nada que reclamar. Mas a questão linguística do australiano ainda é bem devagar. bem devagar. André, Questão de deixa eu fazer línguas, questão de estudar, questão de. É bem devagar ainda. então, está mais na linha dos Estados Unidos, que também, apesar de, obviamente, ter bastante trabalho com línguas, o americano em si, agora que está mais interessado, porque como o inglês é a língua internacional, né? Uhum, Agora que o uhum. americano tem mais interesse, porque viaja muito mais também, né, para outros países, tem mais interesse em aprender uma nova língua, né? Porque às vezes o ser humano se Verdade. acomoda. Eu falo inglês, tudo bem, eu me viro por aí, né? Mas É. antes da Maria Lúcia fazer a pergunta que ela queria fazer, que ela tinha levantado a mão, eu só queria, você quer já deixar é, falar, enfim, o seu contato, Andréa, porque Uhum. as pessoas, né, nessa movimentação, nessa globalização, você pode colocar no chat, se você quiser, mas ao mesmo tempo Foto. fale, porque nem todo mundo acessa o chat depois da gravação, né? Às vezes nem. Como é o Isso, seu então contato? eu posso compartilhar a minha página Deve, aqui Uhum. deve, Vai. deve. É. para vocês conhecerem.
o que a Deve gente tem. compartilhar. Aliás, eu não sei se você chegou a assistir alguma outra gravação das 13 entrevistas anteriores. Eu incentivo muito que as pessoas divulguem o seu trabalho, divulguem os seus materiais. Tem muita gente fazendo material didático, alguns bons, outros razoáveis, mas enfim, tem Ah, é. muita gente trabalhando com isso. Então, estes encontros, essas entrevistas, e é por isso que também nós estamos gravando, são justamente para Uhum. que a gente saiba o que os muitos de nós estão fazendo pelo mundo, né, Andréa? Isso é muito importante. Pode falar, Com Maria Lúcia, certeza, enquanto ela com compartilha a certeza. tela. Ah, não, então, na verdade, Andréia, eu queria que você se estendesse mais, assim, por exemplo, a carga horária, qual é o perfil desses alunos, né, das aulas aos Claro, sábados, claro, claro. o número de alunos, enfim, eu queria ter mais informação, enfim, mais detalhado, né, esse trabalho que você faz com as Com crianças aos sábados. certeza. É. Vocês conseguem ver minha tela, né? Sim, 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 já tá. Então, esse aqui é um pouquinho do nosso trabalho com as crianças. A gente, Uhum, o nome da instituição Brazilian School of South Australia, e um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente está, essa semana, a gente trabalhou ensinando sobre o Natal, falando das lógico. palavras do Natal, Né? e essa é a nossa turminha mais novinha, são os Uhum. meus pequenininhos, eles têm 3 anos. Aham. E a gente tinha trabalhado bandeira e trabalhado É. várias coisas. Essa turminha trabalha bastante coordenação motora. E Uhum. as aulas são: a gente faz 2 horas de aula por semana. A primeira meia hora, nós fazemos Uhum. uma contação de histórias, que é Tá. aberta para todas as idades. As crianças Uhum. chegam às 9h30 da manhã. A professora Michele, que é uma professora carioca, uma fofa, que chegou na Austrália recentemente, conta a Uhum. história para as crianças. E depois desse momento de história, que é, digamos assim, é um momento de aquecimento, né? Uhum. Voltamos a falar português, que digamos assim, as famílias aqui que a gente atende são famílias mistas ou famílias Ah, tá. totalmente brasileiras. A gente tem bastante famílias mistas. E essas famílias mistas a gente tem uma nova onda agora. Por exemplo, quando a escola começou, as nossas famílias mistas eram mãe brasileira, pai australiano, Uhum. ou pai e mãe australianos. Na maioria dos Olha. casos, certo? É. No Ah, segundo momento da escola, digamos assim, nos últimos 5 anos, a gente teve uma reversão nesse quadro. Então, o que acontece é que agora muitos pais brasileiros, mães australianas, ou seja, porque a criança fica muito mais tempo com a mãe, sim, a criança vem com menos português para a sala de aula. sim. Então, aí aumenta um pouquinho mais o nosso desafio. Uhum. E, né, nessa tentativa de não só manter a língua, a gente percebe que a gente tem que ensinar a língua e não manter a Sim, língua, sim, 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 entendeu? que é bem Alguns estão diferente, na né? fase de É. manutenção e outros estão ainda na fase Uhum. do aprendizado. Mas isso não nos desmotiva, a gente tenta, né? A gente faz um trabalho diferenciado também nas salas de aula. Nós temos sempre 2 pessoas em cada sala, é uma Uhum. professora e uma ou um voluntário. Ah, Porque sim. os nossos pequenos são realmente pequenos, né? Apesar Uhum. de. Aí a gente tem a turma de maiores, Uhum. de, digamos assim, 7, 8 anos, que são um pouco mais independentes, mas mesmo assim, por escreverem, né? Fazerem Uhum. leituras, a gente sempre tem 2 pessoas na sala de aula. Uhum. Esse sendo o trabalho, como você tinha perguntado, o trabalho do sábado com as crianças. Com Daí eu as tenho crianças, do tá. outro lado. Uhum. Do outro lado, eu tenho a You Speak, que eu desmembrei da escola, que é Uhum. daí a minha turma de adultos, Certo. aprendendo português como língua estrangeira. No sábado passado a gente fez essa música Uhum. do Seu Jorge. Legal. E a origem desses alunos, qual é, também, enfim, nacionalidade, perdão, Andréa. Todos eles são australianos, com exceção dessa moça, a Mônica, ela é colombiana e tem uma Uhum, paixão muito grande pelo Brasil, mas eu tenho uma variedade bastante grande de alunos de outros países. Eu tenho alunos indianos, tenho uhum, 2 chineses nas turmas online durante a semana, mas essa uhum, turma aqui, ela é uma turma de
australianos, todos eles são australianos, casados com brasileiras, na verdade. Uhum, Quase todos. Aí tem o Chris, o Tarkai que não, que eles vieram pelo interesse de capoeira, música. O uhum. Chris morou também um tempo no Brasil, cada um com sua história, com a sua Entendi. vontade de aprender o português. Muita gente apaixonada pela língua É, né? vem É, pra isso gente. era uma coisa que eu queria perguntar, qual razão, né? Por qual razão eles chegam à escola, né? Mas você já É, disse, então é familiar, realmente, dependendo se o marido ou a esposa, né? E aí querem que isso. haja essa comunicação em português. Não, interessante Nós isso, temos né? as famílias, né, que vêm, por exemplo, o pai, esses três senhores que estão sentados ali, eles já vêm com as crianças. A criança vai para uma sala e ele vem para outra, Ah, perfeito, perfeito, que perfeito. é o que eu Aham. tento muito trazer. Então a gente faz pacotes, faz trabalho assim, Uhum. trazendo, tentando trazê-los para perto da escola, porque uma vez que um aprende, o Sim, outro vai ajudando em casa e etc. e aí, para André, facilitar essa prática, né, Andréia? Com certeza. Exatamente, Se estão exatamente. os dois aprendendo, enfim, tanto a criança quanto os pais, né, que seja o pai ou a mãe, é uma Ou a maneira de mãe, é. praticar, né? Entende que é necessário, Exatamente, com certeza. Muito ô, legal, André, exatamente. né? eu sempre gosto de te dar os parabéns a todos que têm essas iniciativas. Uhum. Eu imagino que para poder reter e trazer esses alunos adultos, o Instituto tenha que ter não pode ter uma mensalidade muito alta, né, André? Não Porque dá, a gente sabe que isso é um fator Uhum. limitante para quem não é uma necessidade primeira, digamos assim, né? não Como é, comer, se é, vestir, dormir, né? com Qual é? certeza. A gente quer colocar o nosso preço, né? O nosso preço profissional, mas se eu for olhar para isso, eu dou aula para mim mesma. Porque não deve ter muita gente Não. aí que estude português por motivos de negócios, né, André? Ou tem? Não muito, não. Eu tive alguns, na verdade, eu vou ser bem sincera com você, eu tenho muita procura para aulas particulares que eu não consigo atender, porque eu já tenho o meu trabalho fixo e a escola toma esse tempo e eu tenho a minha família e eu também estou estudando, terminando meu mestrado e coisas assim que eu faço pela comunidade, então eu não posso aceitar muitos alunos particulares. E eu acabo não conseguindo atender a esses alunos, mas eu já tive bastante alunos procurando, porque fazem negócios com o Brasil e etc. E daí tem outras pessoas pela Austrália que eu acabo, indicando, né? E as pessoas vão para o outro lado. Porque se eu tivesse, assim, mais condições, quem sabe no futuro, quando eu me aposentar, eu vou voltar a dar aulas particulares e tudo, mas no momento não tem como eu assumir esse compromisso. Porque, querendo ou não, você dá aula, você tem que estar lá 100%, né? Você Uhum. sabe É, disso. é. Mas eu tenho vários alunos que estão aprendendo. Tem um aluno que é bem interessante a história dele também. Ele trabalha numa empresa de minérios. Eles é uma, como que fala? É tipo um imã que fica procurando minérios na areia das praias. Ah, Eles trabalham com detetizador detector. de Eu, detector. eu, eu vejo na praia, Obrigada. eu vejo na praia. Aí eles Isso, encontram isso aí. anéis, É. colheres. Moedas, isso. Ele trabalha numa empresa gigantesca e essa empresa, a matriz dessa empresa é no Brasil e eles têm a filial aqui na Índia, na China, no México, em todos os lugares. E ele estuda português comigo, já tem 6 anos que ele estuda. Ele fala super bem e ele vai para o Brasil direto e Ah. todas as reuniões dele ele faz em português, ele fica todo orgulhoso. Ele só tem esse motivo para aprender português, assim, porque as pessoas pensam que é só marido que vem aprender, né? Hum. Marido ou esposa. Eu falo, não, gente, a gente tem uma pluralidade incrível, inteligências assim diferentes na sala de aula, É. múltiplos interesses e não é só, né, por um motivo ou outro, mas são Uhum. várias as razões pelas quais eles vêm pra gente. O Uhum. que, né, deixa a gente ficar feliz e contente com o trabalho, né? Tipo, eu tô fazendo alguma coisa Lógico. boa. Com André, certeza. existe um número mínimo de alunos? Eu tô anotando minhas perguntas, por isso que eu olho para o lado. Um número Uhum. mínimo de alunos para manter o subsídio do governo?
Ah, tem. Para as crianças, sim. A escola tem que ter no mínimo 17 alunos. No geral, Andréa? Os adultos não fazem parte desse programa. A gente não recebe Certo. subsídio pelos adultos. É Uhum, só até eles terem 18 anos. tá. Então, uma escola, para ela se credenciar Community Language Schools e ter o direito dessa Subsídio, ajuda né? financeira do governo, Uhum. ela tem que ter 17 alunos matriculados entre a idade de 5 a 18 Ah, anos. tá. Então, Certo. as nossas crianças de 3 e 4 anos, elas não entram nesse subsídio. A gente Uhum, banca independentemente. sim. Porque é o nosso carro-chefe. A gente tem a turminha maior que a gente tem é de 3 e 4 anos, criancinhas mais fofas do mundo. Eu tinha 1 e 2 anos também, que eu tive que acabar fechando por falta de professores. Foi no ano Uhum. passado. E daí eu não voltei mais atrás, porque é complexo de continuar com turmas de 1 e 2 anos. É um É. playgroup, na verdade, né? Não é bem Tá. uma aula. Na É aula, um é. pouco mais complexo. Então, eu ia te perguntar também, a tua filha, que agora é adulta, né? Está Uhum. seguindo nessa sua linha ou está em outra área? Ou teu marido também é de outra área, André? Meu marido é australiano, ele é professor também de primário e ele fala bem português, aprendeu bastante. Que bom. Não vem muito nas aulas, eles me ajudam nos eventos, nos momentos assim mais, né, milestones da escola. E a minha filha, eu tô tentando trazer. A minha filha é uma pessoa muito interessante. Ela trabalha com criança, ela fala 5 línguas. E ela tem todo o perfil de professora, mas ela não quer ser professora. Ela está estudando para ser enfermeira, porque ela gosta muito da parte de cosméticos, de aplicação de botox, essas coisas, que é o que ela quer seguir. Mas eu já falei para ela que quando eu me aposentar, eu quero que ela assuma a direção da escola, né? Ela dá uma risadinha assim, meio. Ela é nova ainda, que ela fala, mãe, quando eu tiver meus filhos, você vai ensinar eles a falar português? Eu falei, não, o meu trabalho era você. Agora, quando você tiver os seus, o trabalho vai ser seu, só vou ajudar. Ela, Mas eu É, acredito que ela vem, né? é. até você ter os netos, André, porque depois eu acho que tudo muda, né, Maria Lúcia? Ah, totalmente. Com certeza. Muda, né? Muda, Tem, muda, eu sei que vira muda. avó, aquela avó mãe, de repente, É, né? Com é certeza. verdade. Com certeza você é uma. Andréia, me Eu diga uma tinha. coisa assim, indo para um lado que não é legal, mas que eu acho que é sempre importante. Qual a maior dificuldade que você sente com as crianças? Ou, sim, você já mencionou que é difícil você ter profissionais para atuarem na área, lógico, e eu Uhum. entendo e posso imaginar, mas na aprendizagem, qual seria assim? Primeiro para as crianças, o que seria o mais difícil, e para os adultos, o que que você sente mais dificuldade para transmitir, ou sim, os seus profissionais, né, têm mais dificuldade. Ah, primeiro, porque eu acho que a gente trabalha muito isolado do resto do planeta, né? Uhum. Literalmente. Apesar da gente estar super longe, geograficamente Sim, falando, sim, a sim. gente também trabalha de uma maneira muito isolada. Nós não temos treinamentos ou cursos. O português aqui ainda é muito arcaico, é muito não visitado, é uma coisa não comentada, não falada. Digamos assim, Uhum. né? Até nos últimos 5 anos, as pessoas nem sabiam que o Brasil falava português, achavam que o Brasil falava espanhol. Mas isso não é Não, novidade para vocês, eu tenho certeza. é. Mas nos últimos anos, com várias ascensões do Brasil, políticas e outras coisas que aconteceram, e até a imigração brasileira para a Uhum. Austrália mudou um pouco essa logística e esse número de imigrantes nos ajuda muito, e também porque as universidades aqui da Austrália, elas fundam bastante profissionais brasileiros para virem Uhum. trabalhar, ajudar a fazer, Sim. né, intercâmbio e etc. Esse é uma das nossas maiores dificuldades, que eu acho que a gente trabalha muito contra a maré. E é a questão também de trazer as pessoas para a escola, né? Mas eu sempre falo para as minhas professoras e professores o seguinte: eu não fico muito me desgastando para trazer pessoas novas, mesmo porque a nossa capacidade pedagógica é o que Uhum. eu tenho hoje, é o que eu Sim. posso oferecer, e todas essas crianças estão aprendendo e estão saindo de lá Uhum. lendo e escrevendo, e a gente vê o resultado.
o que eu não teria, não estaria vendo se fossem muitas crianças que eu não desse Sim, conta, né? sim. Então eu acho que as coisas vão acontecendo da maneira que a gente consegue Uhum, administrar e ensinar. Essas são as dificuldades. E eu acho que, como eu falei para vocês antes, que o brasileiro, como é a primeira geração ainda aqui na Austrália, eles vêm e, né, trocam a janta pelo almoço, o almoço pela janta, então eles não têm uhum, ainda esse sábado livre. E a sim, gente compete muito contra os esportes, contra os hobbies, as sim, viagens e as outras coisas, né? uhum, Então, eu tenho várias mães que falam: por que que você não faz aula na segunda tarde, na terça tarde, na quarta tarde? Porque as pessoas às vezes esquecem que a escola brasileira não é o meu trabalho, né, uhum, de sim, período sim, integral. Ele é aham, um trabalho que eu reservei aquelas horas e é o que eu posso me dedicar, sim, mesmo porque a gente não consegue ainda pagar as contas vivendo só da uhum, escola brasileira, né? Eu, como entendi, professora, eu sou líder também na escola que eu trabalho, uhum, então eu ainda não consigo fazer essa transição. uhum, Mas eu sempre falo para as mães, a gente já fez várias tentativas. Nós ficamos um ano trabalhando numa quarta tarde, das 4h30 às 6 horas. As uhum. crianças chegavam mortas de cansadas. Elas já tinham estudado O das dia oito e todo, meia às três e 3 meia. Elas horas, vão querer exato, ficar mais 1h30 sentadas numa sala de aula de novo? Por exato, mais que a gente seja elétrica, as atividades sejam. Não é uhum, sustentável, é, entendeu? Então a gente uhum, caiu de novo para aquela rotina. Eu falei, não, o negócio é a gente mantém no sábado, vem quem pode, quem quer e está se comprometendo e sim, vamos assim. Não tem outro jeito. É, não, concordo, Essa é a nossa realidade. certo. é verdade. Eu fiz uma outra anotação aqui. Vocês têm apoio? Eu sei que alguns consulados do Brasil e embaixadas são mais ativos do que outras. Por exemplo, a Embaixada do Brasil em Paris é um exemplo de uma embaixada engajada com os movimentos culturais, etc. O consulado e a embaixada em geral da Austrália, brasileira, né, do Brasil, apoia o consulado? Apoia? Como funciona, Andréa? Porque eu sei que alguns são bem apáticos. Então, é interessante essa pergunta. Eu conheci, nós temos um novo embaixador aqui na Austrália, que é vou lembrar o nome dele agora. Estivemos num evento que eles fizeram um reconhecimento geral das pessoas que trabalham pela cultura brasileira aqui em South Australia. E eu até recebi uma dedicação, recebi uma dedicatória, recebi uma medalha. E foi bem interessante o evento, mas foi isso. Não, eles não, acho que nem sabem do nosso trabalho, porque já viram, né? A gente já teve bastante reuniões com o embaixador, com o consulado, tem um cônsul, que é um cônsul voluntário aqui em South Australia que ajuda a comunidade também. Ele conhece bastante o trabalho, mas não temos apoio direto. Nós temos uma associação brasileira aqui em South Australia que indiretamente nos dá um pouco de apoio, sabe, do nosso trabalho, caminha com a gente lado a lado, mas nada muito assim que a gente possa contar com eles ou que a gente esteja dentro da mesma organização. A gente trabalha separado porque o nosso trabalho, como vocês sabem, é toda semana, chova, faça sol, a gente está ali, independente de quem pode ou quem não pode. E talvez isso só saiba quem faça parte do projeto. Quem está assistindo acha que é tudo muito fácil, muito lindo, né? Ver Uhum, nas mídias sociais. Mas a realidade de se manter uma escola deste porte, com responsabilidades, lidando com crianças pequenas, num uhum, espaço que não é nosso, é emprestado, é é, usado, isso é pago pelo difícil. governo. Então, são várias coisas que, se a gente começar a pensar muito, a verdade é, Uhum. você bota tudo na sua mala e vai embora, não volta nunca mais. Agora, o desafio continua e é o que nos dá essa energia de continuar e Uhum. ver essas crianças falando e cantando, cantando o hino, dançando, pintando a bandeira. Então, esses resultados é que nos mantém na luta Uhum. e sabendo, né, que a nossa cultura é muito rica. Alguém tem que fazer. É mesmo. Agora, Andréa, por que que você acha que acontece isso? Com
alguns consulados, né? Não vamos dizer boa Hum. parte, porque a gente não tem esse conhecimento tão exato, né? Mas por que você acha que acontece isso, André? Essa falta? Você acha que a gente tem o complexo do patinho feio, não valoriza a nossa cultura? Eu acho que as escolas, porque a gente tem esse apoio dos outros governos, eles não acham que seja relevante estar nos dando essa ajuda, esse auxílio, ei, o que que vocês estão precisando? A gente vai visitar a Adelaide, eu vou passar pela escola, não, não tem, não existe uma palavra que seja falada, gente, você que é brasileiro, vá conhecer esse trabalho. Não existe quem faça por nós, entendeu? Eu não entendo o porquê também, Suzana, não sei te responder. Eu acho que existe uma hierarquia muito politizada em todas as organizações brasileiras fora do Brasil. E eu não sou uma pessoa muito política, apesar que eu trabalho na liderança. Eu sou uma pessoa que luto pela educação e pelas crianças. E, Hum, em segundo lugar, pela língua brasileira, a língua portuguesa. Então, eu acho assim: se eu for olhar pelas políticas na minha volta. Eu não continuo o meu trabalho, porque é tudo muito, a gente já sabe, né? É tudo muito aqui e nada uhum, lá dentro, nada que ensina, nada que proteja as sim. nossas crianças e É, que prepare-os para o fica mundo, né? aqui o alerta, porque vai ser assistido por muita gente. Fica aqui o alerta, às vezes até do Itamaraty, né, dos Institutos Guimarães Rosa. Nós tivemos uma entrevista muito boa com a diretora do Instituto Guimarães Rosa, do Consulado da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, né? É Hum, importante, né? Você sabe que você me conhece, você sabe que estou há 41 anos nesse trabalho com a língua portuguesa, né? E, de fato, uhum, inclusive indo a Brasília mais de uma vez, a rotatividade, indo a Brasília no Departamento de Divulgação da Língua Portuguesa, do Itamaraty, quer dizer, a gente, no meu caso, na minha experiência, tem muito a ver com a rotatividade. A gente começa um hum, trabalho bom, aí daqui a pouco muda tudo. é, Aí a pessoa é enviada para o México, é enviada e começa tudo de novo com uma pessoa que às é, vezes não tem vontade muito de fazer esse trabalho que a gente faz. Então, eu sempre reclamo muito, André, que a iniciativa pública não vem abraçar a iniciativa privada, que é o que mais leva a língua portuguesa para fora, né? Temos que convir, né? sim, É o que mais é, divulga. Tanto, com por isso esse certeza. projeto, muitos de nós, né? Só, André, quando eu lancei o projeto um dia, assim, eu falei, bom, você lembra da Fale Português, né? Da comunidade Uhum, .ning.com, que uhum, tinha mais de 5.000 pessoas ligadas à língua portuguesa no mundo. Aí, um belo dia, depois que acabou agora, recentemente, eu falei, vamos ver onde está esse pessoal todo? Imagina, assim que eu lancei o projeto, hoje eu tenho 60 pessoas para serem entrevistadas. Na verdade, 47, 46, né? Porque você é a uhum, 14ª. 13ª? uhum. 14ª. Quarta. Então, né? Quer dizer, tem tanta gente fazendo esse trabalho, a gente sente falta da iniciativa pública, sinto falta. Eu elogiei a Embaixada de Paris, eu já estive lá, inclusive, falando, há muitos anos, é muito importante, né? A gente precisa disso, né? Precisaria dessa É, ajuda. você sabe que o embaixador, nesse evento que eu fui atender, que eles me convidaram para receber esse prêmio, que foi muito interessante. Eu gostei, um senhor muito simpático e ele assumiu a embaixada há pouco tempo, acho que em abril mais ou menos. E ele estava me dizendo que ele também está começando um trabalho de ensinar português em Canberra, onde ele está, né? E que ele falou, eu vou entrar em contato para a gente trocar material. Eu falei, por favor. E em seguida ele falou para mim, você me manda um e-mail e eu vou te responder e a gente fica nesse contato. Eu mandei. Nunca mais. A minha parte eu fiz. Ou seja, eu sou dessas. Se você falar para mim assim, André, entre em contato comigo e a gente continua essa conversa, eu vou entrar em contato com você na Sim. esperança que a gente vai continuar essa conversa. Então, é o que desmotiva um pouco, mas Sim. não tira, assim, o meu caráter, nem né, os É. meus objetivos pessoais do projeto. Então, vamos embora. É mais um dia, né? Quem sabe aparece ou se É. demonstra interessado, se não, a gente Não, com continua, né? certeza. Se desmotivasse, a gente não estaria tanto tempo É, Uhum. com nesse certeza. trabalho, né, Sim. André? André,
Em Adelaide, eu vou fazer uma confissão que você vai me matar. Eu estive em Adelaide no início do ano, não te procurei porque eu pus uma regra. Eu viajei com a minha família, era meu aniversário de 70 anos, eu fui para a Australian Open e antes disso eu fui para a Adelaide Open, mas eu pus uma regra que quando eu viajo com minha família, literalmente, porque Não, até não então trabalha. eu sempre ia visitar os meus contatos. E eu fico tão pouco com a minha família, que a minha família mora toda fora, né, nos Estados Unidos Ah, e em Portugal. Aí eu falei, não, essa ocasião realmente eu vou. Nas minhas viagens com a família agora, eu não vou pensar, por mais que tivesse sido muito agradável te encontrar presencialmente em Adelaide, mas eu estou trazendo essa confissão para você, que eu sei que você tá vai entender, porque perdoada. Tá perdoada. você também é uma pessoa muito família. Foram 2 dias só em Adelaide. Mas eu estou trazendo esse assunto por causa do esporte, do Uhum. tênis e do vôlei de praia. Eu te procurei muito na tela, assistindo os jogos de vôlei Você de me praia. Eu falei, achou? Eu tava lá. eu sei que a Andrea está aí, eu tenho certeza, mas eram tantos brasileiros, Andrea, e muito Bastante. animados, e aquele pula-pula, eu não consegui te identificar, embora eu tenha visto nas redes que você foi e postou fotos da sua Eu fui. torcida, né, pelas nossas meninas e meninos aí em Adelaide, que foi o Mundial Foi de muito Vôlei, né, legal. de praia, né. A minha pergunta tinha a ver, além da minha confissão, tem a ver com a questão do esporte. Adelaide Uhum. é um lugar de belíssimo, belíssimo, de esportes. Sim. Você sente que depois que tem um movimento desses, que seja o esporte com os brasileiros jogando tênis, ou o esporte do vôlei, ou tantos outros esportes, você sente que movimenta ou não? É só ali o oba-oba, Movimenta. oba-oba bom, mas é só ali naquele momento. Movimenta bastante, movimenta. Trocamos vários contatos. As pessoas se aproximam, porque eu acho que é um momento, Adelaide, como eu falei para você, apesar da gente ser a primeira geração de brasileiros na Austrália, a gente ainda está desbravando os nossos caminhos, né? A gente ainda está aprendendo como que é viver fora do país e crescer profissionalmente, e continuar a família, ainda dando conta da família, do trabalho, da língua e etc. Então, eu acho que esses eventos mostram o lado positivo do Brasil, mostram o lado positivo da torcida brasileira. Eu me lembro até hoje, no primeiro final de semana do vôlei de praia, não tinha ninguém. E era um jogo do Brasil e a gente lotou as arquibancadas, pelo menos de um lado só, né? Não vou dizer que a gente lotou o estádio inteiro, porque era Uhum. gigante. Então a câmera ficou só na gente, porque não tinha mais ninguém no estádio. E foi um momento mágico pra gente, porque foi um momento da gente. Porque essa energia é só o brasileiro que traz, né? Só o brasileiro que tem. Então eu acho que contagiou bastante. E depois nos dias seguintes, o DJ já estava tocando música brasileira, já estava falando um obrigado, já estava falando um bom dia, um boa noite. No primeiro dia ele não falava nada de português. Mas no segundo dia ele falou: melhor eu aprender, né? Porque minha torcida tá ali todinha em peso. Então foi um É. momento muito especial de muitos brasileiros, né, que eu não conhecia, outros que eu conhecia que não via há muito tempo. E eu acho que a gente foi muito bem representado. Sim, sim, sim. E mesmo nesses eventos, a gente não tem a presença oficial do Brasil, representantes do Não, ele não consulado. veio, não vieram, não vi ninguém. Talvez tenham vindo e, né, ficassem em um espaço VIP, mas eu acho que não, porque eu fui quase todos os dias e não vi a presença. Mas também eu vou te dizer, viu, o consulado na defesa do consulado, do que eles fazem, embaixada, eles fazem um trabalho muito legal, porque Sydney, Melbourne e Queensland tem muito mais brasileiros. Se a gente acha que em Adelaide tem brasileiros, você duplica, triplica a quantidade que tem nesses outros estados aqui da Austrália, principalmente Sydney, Melbourne e Queensland, né, Brisbane. Então eu sei que ele se ocupa dessas, né, dessas outras regiões, mesmo porque em Adelaide, como a gente é uma região que oferece vistos regionais, oferece vistos específicos para profissão, para algumas profissões, a gente é mais seguro em relação ao tipo de imigrante que vem para cá, sem querer ser
Hum, né, dividir nenhuma população ou, né, o que eles vêm fazer na Austrália. Mas o que existe é uma população mais unida aqui onde a gente está, na Austrália do Sul. A gente tem uma comunidade muito bonita aqui em Adelaide. Tem muitas famílias com crianças novas, crianças que nasceram aqui, crianças muito novas mesmo. Eu digo porque na idade da minha filha são pouquíssimas famílias que têm, né? Minha filha está com 21 anos. Então a gente não tem essa segunda geração ainda que são adultos, né? Como eu disse, é a primeira geração ainda. Então é uma população muito, muito nova mesmo. Então a gente está aprendendo como viver fora do Brasil, sendo brasileiro, né? E vivendo aqui na hum. Austrália. Então, acho que Então, tudo isso André, faz parte do desafio. pegando o gancho do visto, eu conheci um casal em um café perto do hotel do Chile. Café bem pequenininho, eles fazem saltenhas, fazem, enfim, muito, muito, muito gracinha eles. E eles me explicaram um pouco sobre o visto que a Austrália, a South Austrália, proporciona, né? Quer dizer, pelo que eu entendi, e talvez você possa me ajudar a entender melhor, a Austrália, cada estado ou região tem a possibilidade de dar mais ou menos vistos de trabalho. Sim. Por isso que South Australia, eu disse antes, uma área regional. Tem mais vistos para algumas profissões, alguns profissionais, por exemplo, na área médica, na área de engenharia, na área de pesquisa, em várias outras áreas, né? E é bem interessante como que eles abrem certas vagas e convidam. Tem gente que é convidado para vir para cá. A gente conhece uma família de médicos, ele é geriatra, ele foi convidado para vir para cá na época do Covid. Então tem muitas esses casos que a gente fica sabendo, né? Uhum. E é porque é uma região menos populosa do que as outras. Adelaide ainda é menor, do que os outros estados né, em consideração aqui, por exemplo, Brisbane, New South Wales e Vitória, né, que é Melbourne, Sydney e Brisbane. Então, eles estão querendo trazer mais gente, e também porque é uma população que está envelhecendo, né? Depois do Covid, a gente percebeu que nós somos uma população que está envelhecendo muito rápido e não tem mão de obra suficiente para o tanto de trabalho que tem. Então, é aquela mesma questão, digamos, do Japão ou outros países desenvolvidos também que estão tentando trazer imigrantes para poder Uhum. conseguir manter o trabalho rolando, a cidade crescendo e evoluindo. E normalmente essas pessoas que recebem esses vistos ou que são convidadas têm a exigência de falar inglês, imagino eu. Tem. Uhum. Eles têm ou a exigência, ou dependendo da área, eles dão um tempo para eles aprenderem, fundam um curso para eles, né, se aprofundarem. E geralmente para esses vistos de convidados, eles têm que fazer o IELTS, né, que é aquele teste Sim. de proficiência de inglês, para provar o nível de inglês possível para trabalhar na área. Pode falar, Maria Lúcia. Eu queria, como você citou esses outros lugares com um número bem mais expressivo de brasileiros, né, Andréa? Há escolas, community schools como a sua, por exemplo, nessas outras regiões, ou você é a única? Nós temos, existe um projeto parecido com este em Sydney, que chama ABCD, que Ah, é também de línguas, mas não é associado a Community Language Schools como nós somos. tá. Em Ok. Brisbane também eles tinham algum tempo atrás Hum, e não permaneceram e fecharam. Então a gente é um centro mais ou menos único pelo sim, como a gente começou, por a gente estar conectado ao governo, estar sim. credenciado, a gente está Uhum. numa situação única, pelo menos que eu saiba. Entendi. Em Perth, eu Entendi. acho que não tem. Existem grupos pequenos, né, que estudam, que ensinam os filhos, tá? Mas nada reconhecido, nada Do tamanho da aberto sua. assim, É, do é tamanho. porque seria interessante que houver, enfim, poderia haver um intercâmbio de, né, Essa com esse troca. trabalho, essa troca, né, de experiências. Quão rico seria para vocês todos, né? Com Com Facilitaria, certeza. né? Fazer um muito, benchmarking, como muito. funcionou aqui, como, né? Como a É, gente faz Essa lógico. tanto troca. É. também com
outros institutos de Troca de línguas. A experiência. última perguntinha, Andréa, e eu vou deixar, Hum. e a gente sai. A última perguntinha tinha a ver justamente com uma coisa que, assim, às vezes você está fora do Brasil, as pessoas falam assim, eu quero conhecer o Brasil. Bom, você não conhece o Brasil numa viagem, né? Eu quero conhecer o Rio, eu quero conhecer São Paulo, eu quero É, É, conhecer imagino. Natal, Fortaleza. Você se considera uma conhecedora da Austrália, que é um país também de dimensões. Você conhece bem a Austrália? Ah, não. Eu já fui para vários lugares. A gente já foi para Melbourne, Sydney e Brisbane. Eu não conheço o norte e nem Perth, que é Western ah, Australia, que eu quero ir aham. também. Mas aqui na minha região a gente já viajou muito, porque tudo aqui é muito longe, né? A cidade mais próxima é. Porque o É, país, você tem uma ideia, é só 10% menor que o Brasil em é, terra, né? Em é, área. é, Porém, são só 6 estados. é. E o meio da Austrália é um Ah, desertaço. exato. Então, quando eu vim para a Austrália pela primeira vez, eu vim num intercâmbio. E nesse intercâmbio eu fiquei com várias famílias e a gente foi viajar pro Outback, que chama, né? Que é aquele Aham, meio de desertão sim. mesmo. Nem banho tomam todo dia, porque não tem água, não tem Ai, que água, horror. É, entendeu? Mas foi uma experiência fantástica. Eu é. fui num lugar que foi filmado o Mad Max, o primeiro Mad Max com Uau, o. olha só. Ah, sim, Ai, gente, Gibson, Mel Mel Gibson. Gibson. É, Mel Gibson. Eu fui é. no espaço, tinha a calcinha pendurada no varal, gente. Virou um mini museu, né? Só que assim, Aham, bem isolado. E eu sim. falei, não acredito que eu tô nesse cenário. E, assim, não tem nada, literalmente nada, desertaço mesmo. Era Mad Mas eu Max fui também mesmo, naquela né? É, cidade onde os é, hotéis e as casas são debaixo da terra, porque é muito frio lá em Cubapiri. E conheço bastante a região. Assim, tem muita é, coisa para ver, muita coisa legal para É, ver. é. A Austrália é legal. Eu um achei o povo australiano absolutamente simpático, como dizem, tem muito a ver com os brasileiros. A gente se sente em muito, casa de muito. imediato aí, e na Nova Zelândia, que eu também adorei. Mas, André, a gente vai cumprir o nosso compromisso de 1 hora, né? Que estamos juntas. Eu entendo que Obrigada. esse horário foi desafiador, mas não É, importa. Foi uma delícia, André. Eu é isso espero mesmo. que as pessoas te procurem no Instagram, te É. procurem no Facebook e que a nossa rede de Isso. professores continue ativa pelo mundo e que cada vez mais a gente conheça esses muitos de nós. Isso. Isso aí, vou mostrar mais uma vez minha página. Quem quiser mandar uma mensagenzinha pra Isso. gente, estamos É, aí, abertos, Isso. principalmente se estiver na Austrália ou em Adelaide, ou querendo vir para Adelaide, estamos aqui. Venha nos fazer uma visita, manda uma mensagem. Se estiver pelo mundo e quiser saber do nosso trabalho também, estou super aberta para trocar figurinhas. muito Obrigada, obrigada, viu, Andréia? Parabéns, né, por toda obrigada, essa parabéns, Andréa. Estamos em bravura. contato. Um beijo. Obrigada, É. meninas. Um beijo para vocês também. Tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.